Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o poderoso Deus que deseja nos preencher por completo com a plenitude da divindade, através da revelação da altura, da profundidade, da grandeza do amor que nos faz cheios da plenitude de Deus. Qual Deus? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou sequer é capaz de imaginar. Você crê nisso? Essa é uma noite de milagres. Nós estamos consagrados e comprometidos com Deus, clamando para que nestes dias Ele purifique os nossos corações, nos trazendo a revelação do seu amor que excede o entendimento, para que possamos ser purificados pela compreensão do quanto Ele nos ama. A minha alegria é estar aqui em Belém novamente. Eu vim algumas vezes esse ano para cá e tenho a plena convicção dos propósitos de Deus para essa cidade, para esse estado e também para esta nação. Eu sei que Deus quer transformar este lugar, começando a partir de você. É impossível sobreviver a essa geração degradada, corrupta, caída, maligna, superficial, fútil, gananciosa, sem que nós tenhamos uma experiência sobrenatural com Deus, sem que nós tenhamos um encontro com a própria vida, com a fonte que jorra para a eternidade. Eu creio que todas as vezes que um milagre real é testificado, o ambiente do milagre se manifesta. E o ambiente do milagre já está neste lugar. O ambiente do milagre já está neste lugar. Você crê? Você crê? Eu não estou sentindo firmeza nisso. Você não faz ideia dos pensamentos mais altos que os teus, os quais Ele preserva a teu respeito. Talvez você não faça ideia da missão original pela qual o Senhor te criou. E quando Ele te olha, Ele não vê o que a vida te tornou e nem o que você fez com a tua vida. Quando Ele te olha, Ele sabe exatamente quem você é. E Ele está completamente decidido a completar aquilo que Ele começou na tua história. Se te falta fé, eu preciso que você clame: Deus, me dê mais fé. Eu preciso da fé que agrada o teu coração. Eu preciso da fé que move montanhas, que quebra barreiras, que transforma a minha mentalidade, que revoluciona o meu cristianismo, muitas vezes superficial, fútil, carnal, mundano, cheio de pecados escondidos, crises,
crônicas, altos e baixos, altos e baixos. Jesus Cristo caminhou sobre a terra não somente para dizer que nele estava a vida eterna, mas que nele também estava a vida abundante. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. O que você acha de sair da teoria hoje e mergulhar no infinitamente mais, 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 mais? O que você acha de, a partir de hoje, deixar de viver um cristianismo apoiado na fé do outro, na experiência que o outro teve com Deus, no milagre do outro, na história extraordinária do outro, na intimidade do outro, e a partir de hoje decidir dar um passo de fé, abandonando toda a carnalidade e o mundanismo que você permitiu que contagiasse a tua vida e o teu comportamento, vivendo em novidade de vida, tendo o poder que está no nome de Jesus, entregue nas tuas mãos como embaixador do reino de Cristo, disposto a fazer coisas como as que ele fez e ainda maiores, para que o mundo saiba que o nosso Deus está vivo e habita em você. Chega de viver um evangelho esquizofrênico, utópico, aonde nós estamos sempre cantando canções que nos deixam eufóricos, mas voltamos para casa depressivos, cheios de dúvidas, inseguranças. Chega de viver uma religiosidade que nos obriga a manter uma aparência que faça com que as pessoas não nos julguem. Chega de colecionar máscaras e viver uma vida de rede social, aonde você já acorda pensando na foto que você vai postar naquele dia e no que as pessoas vão pensar a teu respeito a partir das tuas publicações. E se naquele dia você não está bem, porque todos nós temos dias maus, você pensa, poxa, se eu não publicar nada, o que vão pensar de mim? Será que vão me julgar e achar que de repente o meu casamento não está bem, o meu ministério não está legal? Será que eu não estou... Afinal de contas, hoje a tecnologia fez com que todos os anônimos se tornassem pessoas públicas. E então você vive aprisionada na expectativa daquilo que vão pensar a seu respeito. E muitas vezes se vê mundanizada, tentando suprir as expectativas dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus conhecidos. E daqueles amigos que você nunca viu na vida, mas que você aceitou no seu Facebook. E agora você deu a eles o direito de dizer como você deve ou não deve governar a sua vida. Se nessa noite Cristo te libertar, você verdadeiramente será livre. Porque tudo passa. Tudo passa. Mas e o teu relacionamento com Deus?
E as tuas experiências extraordinárias. E as histórias que você tem para contar de milagres. E o poder de Deus manifesto no teu dia a dia, com autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e viver a plenitude do Evangelho, do Reino de Deus, como filho que se senta ao banquete e tem diante dele a cura de todas as tuas enfermidades físicas e emocionais, a libertação de todas as cadeias que te aprisionam ao teu passado. Hey! Milagre não é somente dizer levanta e anda. Milagre não é somente dizer cego, veja. Isso também é milagre e vai acontecer hoje aqui. Milagre, principalmente, é dizer: abandone as suas máscaras, confesse os seus pecados, perdoe aqueles que te amaldiçoam, ore pelos que te perseguem, ame os teus inimigos. Isso também é milagre. Essa é uma noite de milagres. E Deus quer conduzir a tua mentalidade a uma nova dimensão espiritual. Você está disposto? Você não vai conseguir vencer esse mundo se a sua fé não for revolucionada, porque a vitória que vence o mundo é a tua fé. Agora eu preciso que você saiba, fé não é pensamento positivo. Fé não é força de vontade. Fé é um dom de Deus que gera uma convicção no teu interior que é inexplicável, que te faz abrigar a certeza daquilo que você espera e a convicção do que você não vê. E essa convicção sustenta a tua paz, apesar das circunstâncias e dos vendavais. O teu interior, ao encontro com o mestre da vida, passa a abrigar uma fonte que jorra para a eternidade. E ainda que os diagnósticos digam, não, você não pode viver mais, você tem alguns dias de vida. Ainda que o teu passado olhe para você e diga, você jamais vai conseguir ser feliz na tua vida sentimental. Ainda que a tua história diga, você não pode se abrir com ninguém, porque ninguém vai te aceitar como você é. Eu quero que você saiba que existem olhos de amor que estão sobre você. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração. E tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, tua paz. Isso também é milagre.
Há quanto tempo você não sente paz? Eu não estou falando daquele momento em que todos saem de casa e você fica sozinho e se sente na liberdade de fazer tudo o que você quer. E você fala, uau, agora as crianças saíram, eu estou em paz. Não. Eu estou falando da paz que excede o entendimento. Que ultrapassa a razão. Que vence a tempestade. Que traz consigo o espírito da sabedoria. Que te conduz às decisões certas, que te capacita a se calar quando necessário, que te direciona quando agir, como agir, de que forma agir, para que você seja a pessoa certa, no lugar certo, agindo da maneira certa, para que o milagre aconteça não só em você, mas através de você também. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. A maturidade que o Senhor quer gerar no seu interior é uma maturidade de fé que te faz transportar limites que você vem carregando por toda uma história, para que finalmente, independente da tua idade ou do momento em que você está vivendo, essa noite possa se tornar o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje você não veio simplesmente ouvir uma história extraordinária. Você veio tocar o extraordinário. 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 E eu quero que você feche os teus olhos de onde você está agora. Existe um momento de eternidade gerado neste lugar. O ambiente do milagre está aqui. Este é o momento de compartilhar com o seu Pai. Abba, Pai. Aquele que preenche todas as tuas ausências. Aquele que supre todas as tuas carências. Aquele que te conhece com todos os teus defeitos, todas as tuas falhas, todas as tuas fragilidades, e ainda assim te ama, te atrai, te deseja. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. Fala com Ele. Fala aquilo que você nunca confessou a ninguém. Abre aquela gaveta que você tem mantido a 7 chaves. Abre aquela gaveta que você tem mantido a 7 chaves. Porque o Senhor nessa noite te diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Abre o teu coração. Você está no colo dele agora.
Você está no colo dele agora. Ele jamais vai te desrespeitar. Ele jamais vai abusar de você. Ele jamais vai te abandonar. Ele não mente. Ele não volta atrás. E a paternidade perfeita hoje preenche cada lacuna do teu interior, reconstruindo a confiança que você perdeu por ser tão ferido e envergonhado pelo teu passado. Quem de nós é capaz de caminhar sobre a terra sem passar por injustiças, sem passar por momentos de vergonha, sem colecionar algumas incoerências, alguns exageros? Você está no colo do teu pai, você não precisa mais fingir. Abandone os teus personagens e as tuas máscaras. Você não precisa ser tão forte assim. Se prostra diante dele, quebranta o teu coração, reconhece as tuas carências, reconhece as tuas falhas, reconhece os teus delitos, porque ele ama tomar em suas mãos um coração quebrantado. Ele jamais rejeita um coração arrependido. E ele é capaz de começar tudo de novo, realizando infinitamente mais. Existe um ambiente de cura neste lugar, você está sentindo? Existe um ambiente de cura neste lugar, você está sentindo? Quando Josué foi usado por Deus para falar àquele povo: santificai-vos, porque farei maravilhas amanhã no meio de vós. Ele estava falando com um povo que tinha perdido a revelação do amor de Deus, porque já não vivia mais no Éden, na companhia do amor constante, pleno, que excede o entendimento. E por duvidar desse amor, muitas vezes transgredia e desobedecia, porque não possuía a revelação do amor que te ama simplesmente por ser amor. Naquele momento ele percebeu que as pessoas não conseguiam compreender o processo de santificação, porque não conseguiam ter um contato direto com Deus. Mas todas as vezes que Deus está diante de uma grande promessa a ser realizada, Ele convoca a sua igreja a um processo de santificação, purificação, profunda, dolorosa e sacrificial. Em alguns desses momentos, você vai precisar se humilhar. Se humilhar diante da verdade a respeito de si mesmo. Mas eu quero que você tenha certeza de que quando isso acontecer, haverá festa no céu. Porque a Bíblia diz que Deus exalta justamente os humilhados. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça
amor. Você pode senti-lo? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você entrou aqui com alguma enfermidade física? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele não quer simplesmente fazer com que você testifique um testemunho de milagre que hoje comprova o maior milagre registrado pela literatura médica mundial, hoje atraindo a atenção de todo o mundo para um milagre como nos tempos bíblicos, que mostra que o Deus de Jó está vivo. O Cristo de Lázaro é real e Ele me ressuscitou dentre os mortos. Esse mesmo Deus está aqui. O Deus que não desistiu de mim. Apesar de 15 anos de ministério, contaminado pelo humanismo, pelo mundanismo, pela cultura desse século, eu vivia dentro da igreja, andando em círculos, lutando contra sempre os mesmos problemas, porque eu queria sempre resolver as minhas crises com a força dos meus próprios braços. Eu vinha de uma história muito traumática de infância. E apesar do Espírito Santo estar trabalhando diariamente na minha vida, eu ainda resistia, eu tinha medo. Eu não tive uma figura paterna protetora que me amou. Eu não conseguia confiar que Deus era capaz de cuidar de mim. Eu não sei se só eu sofri isso ou se mais alguém aqui já teve a mania de dizer: deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Eu tive uma ideia. Só eu? Só eu? Só eu? Diante de uma adversidade, deixa que eu resolvo. Eu tenho uns amigos, eu tenho uns contatos, eu tenho um dinheiro guardado. Eu tô aqui com umas ideias, eu tive um insight. Mas depois que nada deu certo, aí você dobra os seus joelhos e fala: Pai, me lasquei. Eu era assim. Até que um dia, depois de muitas escolhas erradas, até que um dia, depois de muita angústia, apesar de ter dons espirituais, apesar de ser usada em profecias, apesar de ser uma mulher que manifestava a plenitude do Espírito Santo através de dons, eu não conseguia ter o fruto do Espírito, porque a minha alma sempre falava mais alto. As minhas vontades sempre tinham a última palavra. E já aos 30 anos eu me vi no fundo do poço, casada com alguém que eu mal conhecia, grávida de 8 meses.
envolvida em um relacionamento completamente abusivo, agressivo. Percebi que eu tinha me precipitado mais uma vez e me casado por carência. Eu achei que estava ficando velha. Eu achei que ninguém mais ia me querer. E o meu marido costuma dizer que a mulher, quando chega aos 29 anos, entra numa síndrome de carência absoluta. E tem a tendência a casar com o primeiro que aparece. Quantas solteiras nós temos aqui? Ninguém vai levantar a mão? Por favor, muito obrigada. Agora continua com a mão levantada. Ou você tem vergonha de ter como teu marido o Criador dos céus e da terra? Ou você tem vergonha de estar se preservando para alguém que verdadeiramente te mereça? Ou você tem vergonha de estar se preservando em santidade e esperando alguém que tenha coragem de conquistar alguém com tanto valor quanto você? Quantas solteiras nós temos aqui? Eu não posso levantar a mão. Quantas solteiras já passaram dos 29 anos? Levanta a mão, querida. Agora você que levantou a mão diz: glória a Deus! Glória a Deus! Porque eu ainda estou disponível para encontrar alguém que está sonhando em me encontrar. A minha carência não me permitiu fazer isso. E quando eu percebi, eu estava sozinha, largada, grávida, com 8 meses de gestação e diversas promessas ministeriais sobre a minha vida, completamente frustradas por um quadro do qual eu não sabia mais como sair. E eu escrevi uma carta para Deus dizendo: Pai, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o quanto eu tenho clamado e buscado pela Tua presença nesses últimos 15 anos. Mas ainda assim, o meu velho homem, a minha velha criatura, está sempre me vencendo. Eu não consigo resistir às minhas vontades, aos meus desejos. Eu não consigo me submeter à Tua vontade. Eu não consigo confiar. Eu fiquei com essa sequela. Eu não confio. Se eu não confio em quem eu vejo, como vou confiar em quem eu não vejo? Pai, faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da Tua vontade. Pai, faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da Tua vontade. Eu era estéril e Ele tinha me curado da esterilidade. Eu já estava vivendo um milagre. Mas a minha vida emocional era confusa. Eu era insegura, carente, solitária. E eu disse: Senhor, a minha vida não faz mais sentido sem que eu viva para realizar os Teus poderosos propósitos. Eu não vejo solução, mas eu creio que não há impossível para Deus. O sobrenatural é natural para Ele. E eu escrevi aquela carta chorando muito. Fui dormir.
E no dia seguinte acordei com uma dor abdominal insuportável, acreditando que estava em trabalho de parto. Fui correndo para a maternidade, achando que o bebê estava nascendo, e chegando lá descobriram que, na verdade, o meu intestino tinha se rompido algumas horas depois que eu finalizei aquela carta. As alças intestinais se romperam e todo o líquido fecal vazou para dentro da minha cavidade abdominal, contaminando todos os órgãos. Eu entrei em coma, tiraram o bebê e eu não o conheci. Tive uma infecção generalizada, seguida de falência múltipla de órgãos. Falência cardiovascular, falência respiratória, falência hepática, falência digestiva, falência renal. Você sabe o que é isso? Eu fiquei completamente desfigurada, com mais de 150 quilos de anasarca. Um inchaço que me desfigurou, me transformou. A minha pele, pela falência dos órgãos, começou a escurecer. Os cabelos começaram a cair. Eu perdi a maçã do rosto por uma desnutrição severa. Atrofiaram meus braços e pernas. Atrofiou a minha laringe. Encurtou a laringe e atrofiou as pregas vocais. Sabe o que acontece com alguém que tem falência múltipla de órgãos? Os médicos dão 24 horas. Mas porque eu estava, apesar de todos os meus equívocos, plantada na videira, a igreja começou a clamar por mim. Um relógio de oração de 24 horas começou a ser feito na internet. E de forma sobrenatural, o Espírito Santo soprou essa campanha por todo o mundo. Milhares de pessoas clamavam. Escolhiam 5, 10, 15 minutos por dia para clamar por mim. Passaram-se as 24 horas, 48 horas e o meu corpo não foi a óbito. E os médicos disseram, isso é impossível. Como uma pessoa tem falência múltipla de órgãos e não morre? Eu sou a prova viva do poder da oração. Eu sou a prova viva do poder da oração. Nunca negue uma oração a ninguém. Você não sabe o poder disso. A autoridade que está sobre os teus lábios é maior do que tudo que você pode imaginar. Muitas vezes você acha que pode ajudar pessoas com dinheiro, com influência, com poder, e tudo que você precisa fazer é orar por ela. Dois meses de coma, diversas infecções hospitalares, pneumonia, edema pulmonar. Numa das cirurgias eu contraí uma superbactéria multiresistente chamada KPC, que não tem cura. O meu sangue não coagulava e a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro foi feita e eu passei por mais de 300 transfusões de sangue. Certo dia, Fernanda Brum, Eichla e Pastor Jânio foram até o hospital onde eu estava e disseram, não é possível que esse bebê vai ser criado sem a mãe. Ele já está em casa, ele já está grande, ele não a conhece. Os médicos já desenganaram, pediram para desligar as máquinas. Órgãos falidos há 3 meses. Primeiro que não existe isso na literatura médica mundial. Não existe. Falência respiratória aguda. Após 2 meses, o pulmão seca, fica pequenininho e nunca mais funciona. Falência renal aguda, anúrica, por 2 meses. Nunca mais volta
a funcionar. Os médicos diziam que se por um milagre eu sobrevivesse, eu teria que passar por transplante de todos os órgãos. A falência digestiva cola a flora intestinal e ela nunca mais funciona. Diversas cirurgias abdominais fizeram com que o meu abdômen ficasse distendido e não dava mais para costurá-lo. Então eles plastificaram os órgãos e deixaram o abdômen aberto, cheirando líquido fecal que já estava espalhado por toda a cavidade abdominal, indo para a corrente sanguínea, gerando inclusive uma grande possibilidade de lesão cerebral permanente. Quando a Fernanda chegou ao hospital, ela disse: eu preciso me preparar emocionalmente, porque todas as vezes que eu subo, ela está pior, ela está completamente desfigurada, eu não consigo olhar para ela, ela está rodeada de máquinas, não é mais a Bianca. Eu sei que Deus faz milagres, mas quando nós entramos naquele CTI e nós entramos na ala de pacientes terminais, é muito difícil ver ela num respirador, babando, espumando, suando, com paralisia facial, corporal. Segundo os relatos dela chegando no CTI, a surpresa que eles tinham é que havia um ambiente de glória dentro daquele box. Deus estava comigo lá. Deus estava comigo lá. Deus estava comigo lá. Deus estava comigo lá. O pastor Jânio César tem um ministério de cura divina muito expressivo e por isso a Fernanda o chamou. E ele, no caminho até o hospital, questionou a Deus dizendo: o que eu vou fazer por essa moça que outros pastores já não fizeram? Todos os pastores que eu conheço já vieram aqui. Ela é o paciente que recebe mais visitas, mais pastores, todos os dias. Louvores tocando 24 horas ao lado do leito. O que eu faço? E Deus respondeu a ele: simplesmente se apresente como embaixador do meu reino. Porque hoje você vai fazer parte de um episódio que vai mudar a história dessa nação. Chegando até lá, todos eles obviamente chocados, olhando para mim, porque eu estava vazando fezes por todos os lados, inclusive pela sonda nasogástrica. São pastores que visitam CTIs todos os dias e eles dizem que nunca viram algo tão impressionante. Se aproximando do meu leito, a Eixla foi tomada pelo Espírito Santo e chegou bem perto do meu ouvido e disse: Talita cumi. Talita cumi. Levanta-te, menina dos olhos de Deus. Talita cumi. Talita cumi. Levanta-te, menina dos olhos de Deus. Eu estava fedendo morte, mas eles estavam tomados pelo poder da fé, que traz à existência aquilo que não existe. A glória de Deus encheu aquele lugar e de repente a Fernanda começou a cantar com ela. Tua história vai recomeçar, pelo nome vou te chamar, e os teus sonhos vou realizar. Tem que ter muita fé para cantar isso. Talita cumi. Talita
Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. Naquele momento, Jânio se encheu de autoridade. A glória de Deus já estava ali. Ele é um pernambucano arretado. E ele disse: Satanás, meu nome é Jânio César, você me conhece. Eu venho aqui como embaixador do reino de Deus. E eu dou uma ordem aos órgãos vitais. Voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Coração, volte a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. Quase 3 meses de falência de órgãos, aguda, definitiva e irreversível. Dizem eles que as máquinas começaram a apitar e o meu corpo começou a se debater no leito. E todos começaram a ficar cheios da glória de Deus. Parecia que aquele CTI tinha virado uma igreja. E o Jânio disse: Bianca, eu visito hospitais todos os dias e eu tenho regras de comportamento dentro de um CTI. Eu não posso falar alto, mas o poder de Deus me tomou de uma tal maneira que era incontrolável o que Deus estava fazendo naquele lugar. Ele estava ressuscitando alguém que estava morto, completamente morto. O chefe do CTI se aproximou e disse: o que vocês estão fazendo? Eu tenho a impressão que ela está passando mal porque o meu corpo começou a se debater. Por favor, é melhor que vocês se retirem. Eles estavam tomados com tanta glória que eles saíram de lá cantando cânticos de guerra, cânticos de conquista. O Jânio falou para Fernanda: ela não vai morrer. O espírito de enfermidade foi interrompido. E ainda que a cura não se manifeste imediatamente no mundo espiritual, a força do espírito de enfermidade e do espírito de morte foram completamente interrompidos. Será que você tem usufruído de todo o poder que está liberado sobre a tua vida através do Evangelho, do Reino de Deus? Será que você, como embaixador do Reino de Deus, tem colocado em prática toda a autoridade que foi colocada nas tuas mãos? A ti foi dada a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos. Você sabia disso? Por quê? Por que você é tão dependente da oração de outra pessoa? Por que você é tão dependente de alguém que impõe as mãos sobre a tua cabeça? Se Jesus passou tudo o que passou para que você tivesse livre acesso ao Pai e finalmente compreendesse que nele você se torna co-herdeiro de tudo aquilo que pertence a Ele sobre a face da terra. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E o Espírito Santo quer te chacoalhar nessa noite, para que você saia daqui transbordando
cheio da inteira plenitude de Deus e preparado para impactar e influenciar, no mínimo, mais 5 pessoas que vão vir junto com você amanhã para continuar recebendo de Deus neste congresso. Você crê nisso? Receba. 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 No dia seguinte, os médicos ligaram para minha mãe e disseram: nós temos uma má notícia. E a minha mãe disse: como má notícia? Não há como piorar. E eles disseram: a Bianca teve uma parada cardiorrespiratória de 6 minutos. Conseguimos reanimá-la, mas não sabemos o nível de sequela cerebral que ela vai apresentar. 10 minutos depois, ela teve uma parada cardiorrespiratória de mais de 12 minutos. Ela já está há quase 3 meses com falência de todos os sistemas orgânicos. Para cada sistema falido, há um índice de 20% de chance de morte. Todos os sistemas estavam falidos. Eu estava estatisticamente morta. Os pastores não entenderam nada e disseram: nós fomos lá ontem. O que será que aconteceu? E os médicos disseram: venham até o CTI para avaliar o nível de sequela cerebral que ela vai apresentar. Mais de 20 minutos de parada respiratória, já com falência de todos os órgãos, KPC, uma fístula abdominal enorme, 5 drenos abdominais, hemodiálise 24 horas, perda de massa muscular generalizada, gerando uma miopatia multifatorial aguda, atrofia de pernas e braços, paralisia facial e corporal, diversas bactérias hospitalares, muitos antibióticos fortíssimos sendo ministrados ao mesmo tempo no meu organismo. E quando a família chegou ao CTI, eu estava num box, rodeada de máquinas, com uma visita diária de 1 hora familiar, e o resto do tempo somente com máquinas, em coma. E durante o coma eu tive muitos sonhos, aonde eu sabia que a minha vida estava sendo disputada. Existia uma guerra pela minha vida. Quando a minha família chegou lá, abriram a cortina do CTI. Com uma dor no coração enorme, imaginando que eu estava com uma sequela cerebral permanente. E quando abriram a cortina, eu estava com os olhos abertos, completamente lúcida. Completamente lúcida. A minha mãe se aproximou de mim e disse: filha, aos poucos eu vou te contando o que aconteceu com você. Eu só quero que você saiba que o José Vitório está bem, ele está em casa. Eu tive atrofia de mandíbula e eu não falava, eu estava ligada num respirador, eu estava com falência múltipla de órgãos. A diferença é que eu estava lúcida e mexia somente as pálpebras. E a minha mãe dizia: você está entendendo o que eu estou falando? Pisca. E eu não conseguia coordenar as minhas pálpebras. Mas quando ela disse José Vitório, imediatamente eu lembrei de uma plaquinha que eu tinha feito na porta do quarto dele. E uma lágrima escorreu dos meus olhos e eu pensei:
O que será que aconteceu comigo? O que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo se passou? Porque as pessoas falam e eu não. As pessoas respiram, eu não. As pessoas andam, eu não. As pessoas comem, eu não. Completamente atrofiada. Por 2 meses eu permaneci nessa situação. Completamente atrofiada. Os traumas que eu vivi dentro do CTI, eu jamais vou conseguir fazer com que vocês compreendam, porque eles achavam que eu tinha lesão cerebral. Então eles faziam endoscopia comigo lúcida. Você sabe o que é uma endoscopia? É um cano enorme que vai até o intestino. E é um exame que é feito para ser realizado com pacientes sedados. Mas eles achavam que eu tinha lesão cerebral. E eu me lembro de absolutamente tudo. Dentro do CTI, eles dão um medicamento para o paciente terminal para que ele suporte o nível de trauma que é ficar ligado em máquinas, de fraldas, dependendo de pessoas para limpar as suas fezes, para limpar o seu suor. Completamente paralisada, imóvel, ligada num respirador, que vira e mexe eles vinham e arrancavam do meu pescoço e eu fazia... E eles diziam, a gente precisa ver se o seu pulmão volta, na marra. Quem aqui é enfermeiro, médico, sabe do que eu estou falando. É indescritível a sensação do desmame. Eles arrancavam aquele tubo e diziam, daqui 2 horas a gente volta. E eu paralisada, muda, torta, atrofiada. Agora estava sem o respirador. Eu suava tanto, suava tanto, suava tanto, suava tanto. E eu clamava, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. E às vezes chegava o horário da visita, a minha família via que eu estava agonizando e chegava nos fisioterapeutas e dizia, por favor, devolve o cano, deixa ela respirar um pouco hoje, ela não está aguentando. Foram segundos que duraram uma eternidade. E depois de 3 meses, a equipe médica, depois de ter gasto mais de 3 milhões de reais, a minha mãe ter vendido tudo que tinha para pagar médicos particulares, que cobravam 15, 20 mil reais só para fazer uma visita, olhar para mim e dizer, não tem jeito. Não existe nenhum caso até hoje de alguém que chegou a esse estado e retrocedeu. Vocês acreditam em milagre? Os médicos disseram, não há mais o que fazer. Minha família me transferiu de hospital. Um dos médicos era pastor e questionou a Deus, por que o Senhor está me transferindo a Bianca daqui? Se eu acreditei no milagre dela desde o início, eu queria ver ela curada. Mas nem o mais otimista daquele hospital acreditaria que um dia eu sairia de lá. E Deus disse a ele, sabe por que eu estou tirando ela daqui? Porque quem vai curá-la sou eu.
A glória não será de um médico nem de outro, de um hospital e nem de outro, de um medicamento nem de outro. A glória é toda minha. Toda, toda, toda dele. Dia 31 de dezembro de 2010, me colocaram numa ambulância para me transferir para a Clínica São Vicente e o respirador da ambulância estava quebrado. Eu me lembro como se fosse hoje, eles tentando testar os respiradores e nenhum funcionava. E eu toda amarrada naquela maca porque eu não tinha um movimento sequer, nem de pescoço, nem sim, nem não, nada. Eu só babava. E de repente eles disseram, não tem respirador, você vai ser transferida sem respirador. E eu comecei a ficar em pânico. Tiraram o respirador, me levaram correndo para a ambulância e durante 20 quilômetros eu fui, na minha mente, repetindo a oração que dizia, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. O enfermeiro que estava dentro da ambulância, ele ficava olhando para mim com uma cara que dizia, agora ela vai. Ela não vai suportar esse trajeto. Mas chegando no novo hospital, um médico completamente cético assumiu o caso. Um infectologista que fez uma higienização completa, trocou os acessos, mudou de maca. E ele disse, eu só assumi esse caso porque a minha esposa me convenceu. Porque nenhum médico em sã consciência assume um caso como esse, que já está há 3 meses e meio com falência múltipla de todos os órgãos, sem função renal nenhuma. Falência renal anúrica, 0 de urina. Eu fiquei 4 meses e meio sem urinar. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Precisa ir para a fila de transplante. Eu tinha uma fístula abdominal, um buraco na barriga, que evoluiu de uma gastrostomia e o meu estômago ficava exposto. Era uma cratera no meu abdômen que era impossível de ser fechada. E ele disse, nenhum medicamento mais faz efeito nela. Vamos suspender todos os medicamentos. Simplesmente porque não tem mais o que fazer. Vocês se lembram que tinha um relógio de oração de 24 horas? A essa altura, milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o planeta clamavam por esse milagre. E quando o corpo de Cristo ignora suas divergências, clamando e crendo em um só nome, que é sobre todo nome, os mortos ressuscitam. Aleluia! Quando suspenderam todos os medicamentos, você sabe o que aconteceu? Os órgãos voltaram a funcionar. Aleluia!
milagre, 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 para surpreender a ciência, envergonhar a incredulidade, para restaurar a fé da igreja, para trazer avivamento sobre os povos, para reunir multidões. E nessas reuniões será anunciado a volta de Jesus Cristo. Todos querem ver um milagre ao vivo. E o Senhor permitiu que eu fosse reduzida a nada, para que Ele me reconstruísse de dentro para fora. E finalmente eu fosse capaz de suportar a boa, perfeita e agradável vontade dEle para minha vida. Finalmente, através da experiência de maior quebrantamento e irrelevância que eu já vivi em toda a minha vida, falando com uma voz chamada voz de monstro, andando que nem uma pata, com a perna torta, o pé deformado, as mãos em garra, os braços encurtados, a atrofia de prega vocal, o encurtamento de laringe. E eu andava assim, parecendo uma velhinha, toda torta, careca. A desnutrição severa fez com que a minha face afundasse. Eu fiquei desfigurada. Falaram para mim que tinham tirado um bebê do meu abdômen enquanto eu estava em coma. Isso era surreal para mim, porque eu não me lembrava nem da minha gestação. Os médicos disseram: seu pulmão está voltando a funcionar. Nós não sabemos como e nem porquê, mas as bactérias estão sendo debeladas. Inclusive a KPC sumiu do teu sangue. Aleluia! Jesus não amaldiçoou Figueira? Os pastores iam até o CTI e diziam: eu te amaldiçoo, bactéria, agora, em nome de Jesus. Seca, seca, seca e some daqui. Você sabia que essa autoridade está à tua disposição? Então ele disse: nós vamos tirar o seu respirador. Você quer ouvir a tua voz de novo? Eu era cantora, compositora, profissional de marketing, gerente sênior de uma multinacional americana. Antes de morrer, eu era uma mulher tão autossuficiente, tão capaz, tão inteligente. De repente, eu estava dependendo de pessoas para enxugar as minhas lágrimas, o meu suor, porque as minhas febres eram intermináveis por causa da infecção generalizada. Pessoas que trocavam minhas fraldas, que me davam banho. 5 enfermeiras para me dar banho. E o banho demorava 3 horas, porque eu cheguei a 150 quilos de inchaço, chamado anasarca. E até hoje elas me dizem que todas as varizes delas são por minha culpa. Porque elas tinham que me virar para o lado, me virar para o outro. E pegava um dreno, pegava outro dreno, e o tubo da hemodiálise, e o tubo do respirador, e os curativos do abdômen. 3 horas de banho, 5 enfermeiras. E então eles disseram: quer ouvir tua voz de novo? Eu estava tão fraquinha, não sabia o que fazer.
Nós vamos tirar a tampa dessa cânula, põe o dedo nesse buraco e faz algum som. Eu coloquei o dedo e fiz assim. Eu estava muito feliz com esse. Você sabe o que é uma mulher calada por 4 meses e meio? Milagre! Falaram que minha mãe estava entrando na sala e eu pensei, vou fazer uma surpresa para ela. Aí eu tampei aquele buraquinho e fiz assim. Oi, mãe. Minha filha, você tá falando? E eu, oi. De repente me disseram, quer se ver no espelho? Ingenuamente eu disse, quero. Eu não tinha a menor ideia do estado em que eu estava. Quando trouxeram aquele espelho, eu vi uma mulher, pele e osso, careca, marrom, desfigurada. Parecia uma sobrevivente de guerra. Sem falar, minha voz não é pra ouvir nada. A minha voz era um sussurro. Ninguém ouvia o que eu falava. E eu olhei para aquele espelho e eu fiz a minha primeira oração dizendo, Pai, o que sobrou de mim? O que sobrou de mim? Eu estava tão quebrantada. Eu estava tão grata. Eu não queria saber se um dia eu tinha sido cantora. Eu não queria saber como seria a minha vida. Eu só queria entender o que tinha sobrado de mim. E naquela noite eu fui tomada pelo poder de Deus de uma forma tão sobrenatural que eu comecei a orar em línguas. Com toda aquela fragilidade física. O meu pulmão era pequenininho, eu respirava, doía as minhas costelas. E de repente eu comecei a clamar e orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas. O poder de Deus me tomou. Eu fechei os olhos e comecei a ver oceanos, continentes, países, tribos. Uau! 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 E uma voz como um trovão disse: eu te restaurarei por completo e eu te levarei em toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. Nada pode mudar isso. Porque ainda que os céus e a terra passem, as palavras que procedem da boca de Deus jamais passarão. Você se esqueceu do que ele disse a teu respeito? Ele não. No dia seguinte, esse médico cético entrou no quarto e disse: suas bactérias sumiram, o seu pulmão voltou a funcionar, você não anda,
Eu não sei se um dia você vai andar de novo. Seu nível de sequela motora é gravíssimo. Mas dá para você voltar para casa e ficar com o home care. Eu vou colocar um catéter permanente em você, porque milagre tem limite. Ele falou o seguinte: você está há 4 meses e meio sem urinar. Vamos para casa fazer hemodiálise até que surja um transplante para os teus rins. O nosso Deus nunca atrasa. E Ele tinha falado comigo exatamente um dia antes. Eu te restaurarei por completo. A minha família não aceitou aquele diagnóstico. Aquela multidão de intercessores não aceitou aquele diagnóstico. O boletim médico era publicado na internet de 3 em 3 horas. As pessoas passavam a viver em função das notícias que elas recebiam, porque era simplesmente surreal. Alguém com falência múltipla de órgãos está viva há tanto tempo. Ainda mais com uma KPC. Depois de 300 transfusões de sangue, dezenas de cirurgias, edemas pulmonares. Simplesmente, na mesma semana, a enfermeira foi trocar as minhas fraldas. E elas estavam encharcadas de urina em medida recalcada, sacudida e transbordante. Ah! Aleluia! Aleluia! Hey! Esse médico entrou no quarto e disse: isso é um alarme falso, isso não existe. Ele simplesmente era o presidente do Conselho Nacional de Infectologia. Ele não era um médico qualquer. Ele disse: isso é um alarme falso, continua fazendo hemodiálise. A enfermeira pegou aquela fralda com 4 litros de urina e disse: isso é um alarme falso, doutor. Ha! O Deus de Jó, o Cristo de Lázaro, o médico dos médicos, tinha algo a nos ensinar através de tudo isso. Finalmente as igrejas se uniram para clamar por um desconhecido. Uau, isso é cristianismo. Ninguém jamais imaginaria os planos que Deus tinha para a minha vida, para o meu ministério e as milhares de pessoas que hoje são alcançadas através da minha vida. Elas simplesmente estavam cheias de compaixão, cheias de misericórdia, cheias de Cristo, cheias de bondade, cheias de solidariedade, e viajavam de outros estados para ir para o Rio de Janeiro só para doar sangue para mim. O corpo de bombeiros do Rio de Janeiro se mobilizou todo para doar sangue para mim. Nunca houve uma campanha de doação tão grande. 300 bolsas de sangue. Eu não sei se você sabe como é difícil fazer uma campanha de doação de sangue. Algo estava acontecendo no mundo espiritual. Deus certamente leu a minha carta.
E eu disse a ele: faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu não sei o quanto você está longe da missão original de Deus para a sua vida. Eu não sei o quanto você está distante do plano extraordinário que Ele tem para realizar em você e através de você, na sua casa e através da sua casa. Mas eu sei que hoje Ele pode te curar e te restaurar, para que através da tua vida, toda a tua família seja restaurada. Existe um poder sobrenatural que jorra para a eternidade. E o Mestre da vida está aqui nessa noite para revolucionar o seu cristianismo e a maneira como você tem vivido a sua fé. Você não foi feito para viver uma vida mais ou menos. Seja cheio do Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior, 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 bem maior. Receba, 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 receba essa unção de milagres. Essa unção de libertação que rompe a inércia, que te tira do lugar comum e tem poder para te transformar num avivalista cheio do Espírito Santo, que não somente prega a palavra com ousadia, mas vive integralmente aquilo que prega. Dia 18 de fevereiro de 2011 eu recebi alta, contrariando todos os diagnósticos da ciência. Saí careca, atrofiada, numa cadeira de rodas, parecendo uma senhorinha, já de idade. Grata, grata, grata. Era inacreditável sair daquele box. Eu não lembrava nem da cor do céu. Eu estava insegura, eu estava com medo. Porque eu tinha medo de engasgar, eu não sabia mais engolir. E eu tinha medo de não ter nenhuma enfermeira, um fisioterapeuta, um médico. E quando me colocaram no carro, começaram a me conduzir até a minha casa, e o Espírito Santo ministrava o meu coração dizendo: eu estou com você. Você não vai mais voltar para lá. Aquele que começou a boa obra é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel. Chegando à porta do apartamento, eu comecei a ouvir o choro de um bebê. Uau! Aquele choro que eu queria ter ouvido há tanto tempo atrás. O maior sonho da minha vida era ser mãe.
Mas todo o trauma que eu vivi entre a vida e a morte, ligada em máquinas, tubos por todos os lados, pelo nariz, pela boca, acessos de alimentação parenteral, hemodiálise, meu Deus. Eu perdi meu instinto materno, eu não sentia nada e eu não sabia o que sentir por ele. Eu só ouvi aquele choro e o meu coração começou a bater forte. E eu pensei, o que vai acontecer? Eu pedi que me tirassem da cadeira de roda e disseram, você não sabe andar. E eu disse, ele não vai me ver assim, eu vou me arrastando. Não estava suportando aquela situação. E alguns meses depois, ele pediu o divórcio. E eu permaneci sozinha com aquele bebê que eu mal conhecia, numa cadeira de rodas, atrofiada, tentando me reabilitar. A minha mãe se mudou para o Rio de Janeiro para me dar apoio e cuidar de mim. A minha igreja me abraçou. E todos os dias eu ouvia aquela voz dizendo, eu te restaurarei por completo. Eu te restaurarei por completo. Eu te restaurarei por completo. Eu decidi acreditar nisso. Aos poucos eu comecei a perceber a dimensão daquilo que Deus havia operado em minha vida. E eu comecei a frequentar algumas ministrações de restauração da minha alma. E os meus pastores e líderes passaram a confirmar a palavra que dizia, a partir de hoje, você pertence integralmente ao ministério missionário. E o mundo te perdeu para sempre. Deus não te preservaria a vida dessa forma, tão extraordinária, se não pretendesse te usar para revolucionar essa geração. A minha voz era bem baixinha e eu era toda tortinha. Ainda assim, Deus falava comigo. Eu comecei a ler a Bíblia compulsivamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a palavra de Deus simplesmente saltou aos meus olhos. E eu percebi que muito daquilo que eu não compreendia é porque boa parte dela foi escrito para aqueles que já morreram. E somente depois de morta eu conseguiria compreender aquilo que aqueles que ressuscitaram com Cristo conseguem compreender, assim como a maior parte dos comentários de Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Tudo aquilo que você pensou que era, tudo aquilo que você pensou que tinha, não faz diferença para mim. Tudo que eu quero é o teu coração. E nas tuas fraquezas, eu vou te mostrar quem eu sou. Quem eu sou. Com 8 meses de alta, eu fui enviada pela minha igreja como missionária para pregar o Evangelho. E eu ainda tinha um buraco enorme no meu abdômen. Eu envaixava e enchia de faixas e cintas e curativos. O meu estômago ficava para fora. Era uma grande dificuldade equalizar o microfone porque a minha voz era baixinha. Era difícil me ouvirem. E eu andava com muita dificuldade e viajava. No meu primeiro ano de ministério, eu ministrei em mais de 150 igrejas. 4, 5 dias por semana, viajando por todo o Brasil, porque a minha necessidade de compartilhar aquilo que Deus fez e fazer valer tudo que eu passei e tudo que eu vivi era maior do que qualquer outro desejo no meu coração.
Eu dependia de uma babá 24 horas porque eu não podia nem pegar o bebê no colo. E ele viajava comigo por todo esse país. Quando eu subia no altar, ainda que eu desafinasse até em pensamento, porque a minha voz... E as fonoaudiólogas diziam que estava fora de possibilidade terapêutica. Os fisioterapeutas desistiram de me tratar. Nenhuma fono quis tratar a minha voz. Quando eu subia no altar, toda fraquinha, com a voz bem baixinha, carequinha, antes mesmo de abrir a minha boca, as pessoas começavam a expelir câncer, tumor, por todos os lados da igreja. Pessoas eram curadas de AIDS. Pessoas eram libertas de pensamentos, sentimentos compulsivos, obsessivos, sem que eu abrisse a minha boca. Milagres começavam a acontecer por toda a igreja. Toda a igreja, como já está acontecendo hoje aqui. Se você não podia movimentar alguma articulação sua, movimenta, levanta os teus braços, você está curado. Agora, em nome de Jesus, levanta, levanta e diz glória, 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 glória. Eu estou curado. Se você tinha algum caroço, pode procurar. Não está mais aí. Some agora, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com alguma dor, põe a mão no lugar dessa dor. E creia que o poder de Deus te alcança agora onde você está, na autoridade do nome de Jesus. Ele cancela agora essa dor, em nome de Jesus. Você não podia ter filhos, mas você está sentindo uma cólica. Está começando a doer a base do teu abdômen. Existe algo sobrenatural acontecendo na tua barriga. O Senhor está quebrando maldições hereditárias. Ele está liberando o teu ventre para a fertilidade. Se você é essa pessoa que eu estou dizendo, pode vir aqui à frente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está sentindo o seu corpo queimando. Vem aqui à frente. Você recebeu um diagnóstico de morte. Te disseram que a tua doença não tem cura. Vem aqui à frente. Você tem um tumor no cérebro. Pode vir aqui. Eu realmente perdi a minha voz. A vida inteira eu fui cantora. Me dediquei a isso. Fiz faculdades de música.
estudei muito, mas o Senhor me deu o ministério da palavra, dons ministeriais. E a honra de conduzir, transportando um poder de milagre por onde Ele me envia. Por onde Ele me envia. A sua tireoide está ameaçada, desregulada. Deus vai curá-la hoje. Pode ver. O Senhor me consolou com o ministério da palavra, e quanto mais eu prego, mais a minha voz tem sido restabelecida. O Senhor me deu um ministério evangelístico e um ministério de milagre, cura, avivamento. E eu não me canso de viajar 3, 4 dias, indo de norte a sul desse país. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sei que eu fui curada por tua causa. Ele sabia que eu estaria aqui hoje, clamando por você. E quando eu chego em casa com o meu pé cansado, com o sono atrasado, eu me lembro do seu rosto, da plenitude de Deus estampada em você, da cura de traumas antigos que você carrega por uma vida inteira e que somente no centro da vontade de Deus podem ser curados. Eu me lembro do seu rosto, quebrantado diante da presença de Deus, completamente liberta e curada, para viver um novo tempo com um novo coração. Eu jamais imaginei que a restituição na minha vida seria constante, 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 constante. Eu estava completamente realizada e suprida, cumprindo o meu chamado, pregando o evangelho do reino de Deus, levando cura para a restauração da igreja, porque Jesus está voltando e a igreja está enferma e precisa de libertação, precisa de santificação, precisa de purificação, precisa de uma revolução. Você é capaz de dizer: Pai, me perdoa, como agora eu tenho perdoado. A falta de perdão não vai gerar um câncer no meu corpo. O rancor, o ressentimento e a desconfiança não vão destruir a minha casa, o meu casamento e os meus relacionamentos. A falta de perdão não vai me desconfigurar, roubando a essência de Cristo de mim. O orgulho não vai me impedir de reconhecer as minhas falhas, por pior que elas sejam. O Senhor me ama e nada pode mudar isso. Jesus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui dentro de nós, como ela é feita nos céus. Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio, pelos séculos dos séculos.